Olá, vamos falar sobre prevenção de gravidez na adolescência, certo? Antes de mais nada, quero definir com vocês o que é adolescência. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é o período compreendido entre os 12 e os 20 anos incompletos, ou seja, entre os 12 anos até os 19 anos, 11 meses e 29 dias. Esse é o período considerado como adolescência, tá? Mesmo assim, segundo a lei, a adolescência é o período a partir dos 14 anos. Antes dos 14 anos ainda é infância. Então tem essa diferença aí na definição entre a Organização Mundial de Saúde e entre a lei, entre a legislação brasileira. Mas até os 20 anos de idade, então esse período entre os 12 ou 14 e os 20 anos de idade é considerado como adolescência. Por ser um período ainda de indefinição, tanto social, quanto mental, quanto profissional, em que a pessoa ainda não se definiu totalmente o que ela quer para a sua vida, o que ela quer para o seu futuro, o que ela não se definiu na sua vida como um todo, é um período muito complicado se temos uma gravidez nessa adolescência, né? É um período complicado para, de repente, ter um bebê para cuidar como responsabilidade dessa pessoa, como responsabilidade dessa gestante, ter uma gestação, depois ter um bebezinho para cuidar. Então, a gente deve sempre evitar a gravidez na adolescência. Inclusive, se às vezes acontece de adolescentes virem nos procurar e pedir para fazer tratamento para engravidar, a gente deve desaconselhar. Por quê? Porque a gente deve, como profissional da saúde, evitar que aconteça a gravidez na adolescência. Como eu disse para vocês, é um período ainda de definição, é um período que a pessoa às vezes não definiu ainda o que quer ser profissionalmente, na sua sexualidade, dentro do seu contexto de vida, dentro do seu contexto familiar, e isso tudo acaba dificultando, no meio disso tudo, aparecer uma gravidez, aparecer um bebê, que fica total responsabilidade dessa adolescente. Então tem consequências muito graves. Normalmente, quando tem um bebê, uma gravidez na adolescência e nasce um bebê dessa gravidez, temos consequências muito graves, como a evasão escolar, o abandono do trabalho, o abandono da profissão. Outra coisa que acontece com muita frequência é o abandono do parceiro, né? Esse parceiro acaba normalmente abandonando essa gestante, uma coisa muito frequente e muito comum, abandonando essa gestante ou abandonando depois essa mãe. Então tem essas consequências sociais muito importantes para o estudo, para a vida profissional, para a vida pessoal. E além disso, a gravidez na adolescência é uma gravidez mais complicada, ela tem muito mais riscos gerados da própria gestação. Tem maior risco de trabalho de parto prematuro, maior risco de complicações durante o parto, maior risco de cesariana sem necessidade. Então, quer dizer, tem consequências para a vida da pessoa e tem consequências maiores de complicações para essa gestação. Então, a gravidez na adolescência deve ser sempre desencorajada, deve ser sempre evitada. E como que a gente pode evitar isso? Usando métodos anticoncepcionais. Hoje a gente tem métodos anticoncepcionais disponíveis muito bons, de graça, fornecidos pelo SUS, disponíveis na rede pública e na rede privada. Nós temos disponíveis na rede pública anticoncepcionais hormonais orais, anticoncepcionais hormonais injetáveis, temos preservativo feminino, preservativo masculino, DIU. Então a gente tem muitos métodos anticoncepcionais disponíveis na rede pública e na rede privada uma ampla, quantidade de métodos que podem e devem ser usados pelas adolescentes para evitar uma gravidez indesejada. Gravidez pode ser uma coisa muito boa, ter um filho pode ser uma coisa muito legal, mas isso deve ser feito no momento adequado, no momento em que tem uma preparação para isso, uma preparação familiar e tudo mais. Além disso, junto com isso, a gente não pode esquecer a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, tá? Que às vezes podem vir concomitante com uma gestação. Então, mesmo que usar um método anticoncepcional hormonal, um método anticoncepcional que não seja de barreira, sempre usar o preservativo junto, porque assim a gente evita, junto com uma gravidez na adolescência, as infecções sexualmente transmissíveis. Então, pessoal, é isso. Vamos nos prevenir. Gravidez é muito legal, mas no momento certo.